Olá pessoal, como prometido que eu falei no vídeo passado, eu vou fazer agora a biografia de Albert Einstein. Se vocês quiserem comprar o livro, que é um pouco mais fácil, porque eu vou falar o resumo da biografia, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, ia ser praticamente um audiobook do que um vídeo. Mas enfim, o livro se chama Albert Einstein e a coleção é Homens que Mudaram a Humanidade. Eu não sei se vai ter a capa, o mesmo livro com a capa que eu tenho, que é desse jeito, mais rústico, vai estar à venda, que é de 1975. Não sei se vai estar à venda mais. Mas tem a versão, eu acho que de 2001, se eu não me engano, que é um pouco diferente, mas o autor é o mesmo, então a escrita vai ser praticamente a mesma. Mas enfim, bora lá pro vídeo, pessoal. Só uma pausa rapidinho no vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e, sem mais enrolação, partiu pro vídeo, pessoal. Na câmera não vai dar pra ler direito, mas aqui dá pra perceber que tem uma frase. A frase do Albert Einstein é: a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Tem uma frase mais famosa dele, que é: nós não podemos resolver nossos problemas com a mesma mentalidade de quando criamos. Mas enfim, é a frase que tá aqui no livro e eu tenho que falar o certo. Eu já li esse livro do Einstein ano passado, então eu não vou lembrar muito bem do que está escrito aqui. E na frente tem uma cronologia, que é os anos e fatos que aconteceram os anos que aconteceram, os fatos mais importantes na vida dele. E o primeiro é 1879, Einstein nasce no dia 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, que escreve U-L-M. Ele é filho de Hermann Einstein e Paulina Koch. Em 1879 ainda, a família Einstein se muda para Berlim, hoje em dia a capital da Alemanha, na época eu não lembro. Um ano depois, em 1880, a família se muda para Munique, que é outra cidade ainda na Alemanha. Eu falei ainda na Alemanha, porque na vida de Einstein, durante a vida inteira dele, ele vai ser praticamente um turista. Ele vai pro Brasil, Estados Unidos, Suíça, Alemanha e vários outros países. Mas enfim, continuando com a biografia dele. 2 anos depois, em 1882, o pai de Albert Einstein, Hermann Einstein, considera ele um retardado mental. Porque alguns estudos sugerem que Einstein tinha uma série, um pouco de autismo. Um autismo um tanto elevado. E o pai dele não sabia. E na época, na verdade, que nem era considerado, nem existia ainda o autismo. Então, achavam que ele era um retardado mental. Para quem não sabe, retardado mental é quando a pessoa tem um desenvolvimento um pouco mais lento do que o normal. 4 anos depois, em 1886, ele ingressa na escola de Munique, na escola primária. Mas na escola primária ele era judeu. Na vida inteira dele, né, ele foi judeu. E nessa escola primária, como ele estava na Alemanha pré-nazista, né, ele foi meio discriminado como assassino de Cristo, né, por causa da história da Bíblia. Enfim, Einstein foi discriminado muitas vezes pelo seu pai e pela escola. Não só pelos alunos, mas pelos professores da escola. Em 1894, eu acho que foi a parte mais triste da vida do Einstein. Uma das mais tristes, vai. Ele fica em Munique para terminar o ginásio, que é um colégio da época, e os pais dele vão para Milão, na Itália. Deixam ele sozinho na Alemanha, praticamente perdido, né, porque ele tem poucos familiares lá, sozinho para terminar o colégio. E depois que ele terminasse, que ele ia para Milão. Um ano depois, em 1895, ele termina o ginásio dele, né, o ensino, como se fosse o ensino médio, e vai para Milão, na Itália, reencontrar a família dele. E ele já aproveita, né, e tira umas férias lá em Milão mesmo. Ele tenta passar no Politécnico de Zurique, que é como se fosse uma faculdade. Só que ele é rejeitado pelos exames por não saber francês, arte técnica e também por ter muitas faltas. Ele não gostava de frequentar as aulas e gerou muito atrito com muitos professores da época. E no lugar disso ele frequenta a escola, eu vou ter que ler aqui porque o nome é muito difícil. Escola Cantonal de Aarau, com 2 A no começo. A viagem dele para Milão foi em 1895 e esse Cantonal de Aarau, a escola que ele estava, também foi em 1895, eu só esqueci de falar a data. Entre 1896 e 1899, o Einstein ele
presta novos exames ao Politécnico de Zurique e consegue passar, finalmente, né? Um ano depois, em 1900, ele ganha o seu diploma de física. Ele ganha um emprego como funcionário do Registro de Patentes de Berna. Isso em 1902. E no mesmo ano, ele se casa com Mileva Maritischi. Eu não conhecia esse nome ainda não. E no mesmo ano ainda ele elabora a teoria da relatividade. 2 anos depois, em 1904, nasce o primeiro filho, Hans Albert. Um ano depois, em 1905, ele entrega o documento da teoria da relatividade geral à revista científica Annalen der Physik, no dia 5 de junho. E no mesmo ano, o sucesso dessa teoria é total. Nossa, muito bom o trabalho dele. 2 anos depois, em 1907, a Universidade de Berna oferece um emprego de professor de física lá. E como toda família normal, né, coitado, ele tinha que ter brigas na família. 2 anos depois, em 1909, ele assume a cátedra de física da Universidade de Zurique, da Politécnico de Zurique, né? Aquele que ele não passou de primeira, ele passou de segunda. E no mesmo ano nasce seu segundo filho, Edward Einstein. Um ano depois, em 1910, ele transfere-se para a cidade de Praga, onde ele leciona, que seria dar aula, na Universidade da capital tchecoslovaca. 2 anos depois, em 1912, ele volta para Zurique e dá aula de matemática superior no Politécnico de Zurique, de novo. Em 1913, um ano depois, ele se divorcia da Mileva, mãe dos seus 2 primeiros filhos. Ele se muda para Berlim, onde ele assume o cargo de diretor de física alemão, do Instituto de Física Alemão. Ele também vira professor de física na Universidade de Berlim e membro da Academia de Ciências Prussiana. Ele casa pela segunda vez com Elsa Rudolph em 1914, e no mesmo ano ele se recusa a assinar um manifesto a favor da Primeira Guerra Mundial. Coitado do Einstein, ele viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele publica, né, a teoria da relatividade geral, ou general, ou teoria da relatividade só, que faz mais sucesso ainda do que a primeira. Isso em 1916. Em 1918 foi para ele um ano triste. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Mas ele se recupera em 1921, quando ele ganha o Prêmio Nobel de Física. E por mais estranho que pareça, ele não ganhou esse Nobel por causa da relatividade geral. Ele ganhou o Nobel por causa do efeito fotoelétrico. Por causa, né, que tinha um efeito lá que Heisenberg, eu não lembro o nome, Heinrich Hertz. Hertz deu uma ideia desse efeito fotoelétrico, que eu logo vou fazer um vídeo sobre, e Einstein resolveu esse efeito. E ele ganhou o Prêmio Nobel de 1921 de Física por causa disso. Mas enfim, no mesmo ano, em 1921, ele viaja pela primeira vez para os Estados Unidos. De 1922 a 1924, as perseguições aos judeus, Albert Einstein era um judeu, se acentuam, no caso, ficam mais altas. E ele sofreu humilhações e violências. Coitado, acho que estava um pouquinho velho, né? Vão bater nele, vai morrer, coitado. Em 1925 ele vem pra cá. Ele visita o Brasil, onde ele pronuncia 2 conferências, uma na Academia Brasileira de Ciências e outra no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. E tem histórias que ele andou no Pão de Açúcar também. E não teve tanto medo, não. Eu morri de medo lá em cima. Em 1930 ele volta para os Estados Unidos, onde ele passa o inverno lá. Devia ter ficado aqui no Brasil, né? Aqui pelo menos não neva, né? Em 1932, ele voltou para casa dele, mas voltou para os Estados Unidos de novo, a terceira vez. E em 1925, quando ele veio pro Brasil, dizem que foi a ideia que ele teve da luz ser curvada pela gravidade e a gravidade ser uma curva do espaço-tempo. Que falam que ele viu o eclipse solar aqui no Brasil, né? Que foi a primeira ideia dele, mas não sabem se isso é verdade. De volta pro futuro, ele em 1933 decide voltar para a Alemanha, mas como lá tá numa guerra muito grande, ele para e fica na Bélgica. Mas aí depois ele vai para os Estados Unidos, e enquanto ele não tira os documentos para ficar fixo nos Estados Unidos, ele descansa um pouco na Inglaterra. Falei que ele era imigrante.
1934, ele vai definitivamente para os Estados Unidos, onde ele dá aula nos estudos avançados de Princeton, da Nova Jersey. 1936 foi um ano triste. Morre sua esposa, Elsa Rudolph. Com a pressão de outros cientistas, ele é meio que obrigado, em 1939, a escrever uma carta para o presidente Roosevelt a fazer pesquisa sobre a bomba atômica. E no mesmo ano chega o auge do nazismo. A Segunda Guerra Mundial tá explodindo já. Em 1940 ele escreve de novo para Roosevelt falando para fazer o Projeto Manhattan, que é o projeto da bomba atômica. Em 1941, mais precisamente no dia 7 de setembro, os Estados Unidos entram em guerra contra o eixo, que seria a Alemanha nazista, e todos os países nazistas, e contra o Japão. Em 1942, Enrico Fermi realiza a primeira experiência com reação em cadeia. 1943 a 1944 começam os últimos projetos da bomba atômica na cidade de Los Alamos, sob a direção de Oppenheimer, que também vai estar na lista de gênios que eu vou fazer biografia aqui. Em 1945, mais precisamente no dia 14 de julho, é testada a primeira bomba nuclear no deserto de Alamogordo. E o Einstein, junto com outros cientistas, faz um movimento para um não uso da bomba atômica, muito poderoso, vai destruir o mundo. De 1946 a 1954, ele defende Oppenheimer de acusação de traidor, porque estavam acusando ele de ser um traidor da pátria americana.